Antes de mergulhar nessa história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Aqui, cada história tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. Em uma casa tranquila e elegante, localizada no coração de uma cidade movimentada, Claire vivia uma vida pacífica. O tipo de vida que muitos invejavam sem saber que, na verdade, ela era tingida de pequenas áreas de escuridão. Rodeada pelo marido, Mark, um consultor de negócios internacionais, e seus 2 filhos, Camille e Hugo, Claire construiu uma existência confortável, quase perfeita. Os dias passaram com uma rotina familiar. As crianças saíam para a escola de madrugada, a manhã era dedicada aos afazeres domésticos, à preparação do almoço e ao atendimento de pequenas emergências domésticas, enquanto Mark, sempre absorto em seu exigente trabalho, desaparecia nos meandros de suas reuniões, retornando muitas vezes tarde da noite, exausto e distante. Claire já estava acostumada com essa dinâmica. Ela aprendeu a lidar com a solidão da casa, a preencher os silêncios de Mark com seus próprios pensamentos e a cuidar das crianças enquanto conciliava sua carreira como artista de design de interiores. O casamento deles foi tranquilo, sem grandes excessos ou crises, mas também sem a faísca do começo. Mas ela ainda acreditava no amor, na cumplicidade. Até aquela noite. Naquela noite, uma sensação estranha pairava no ar. Claire sentia, sem saber exatamente de onde vinha, essa tensão que parecia deslizar entre as paredes da casa. Tudo começou como uma noite comum, um jantar tranquilo preparado com cuidado. As crianças comeram, correram para seus respectivos quartos e a noite voltou ao seu ritmo habitual. Mark e Claire, sozinhos, apreciando uma taça de vinho, um pouco de silêncio no ar, como se todos estivessem esperando algo acontecer. Mas naquela noite, havia algo mais. Esse algo aconteceu quando Mark anunciou, com uma leveza que surpreendeu Claire, que seu sobrinho, Lucas, passaria a noite na casa deles. Lucas, um jovem de 19 anos, que Claire sempre achou charmoso e respeitoso. O menino cresceu em uma família vizinha e, embora fosse alguns anos mais novo, sempre pareceu próximo de Claire e Mark. Ela sempre pensou que ele era mais um amigo do que um sobrinho, o garoto a quem Mark se apegou como a um filho. Ele tinha acabado de voltar de uma viagem ao exterior e Mark achou que seria uma boa ideia recebê-lo por alguns dias para passarem algum tempo juntos. Mas Claire não conseguia deixar de sentir que havia algo diferente naquele convite. Havia uma tensão no olhar de Mark, um leve desconforto que ela não conseguia explicar. Um desconforto que ela não reconheceu como vindo de Lucas, mas sim do marido. Lucas estava sorrindo como sempre, mas um brilho estranho em seus olhos revelava algo que Claire não conseguia entender. A noite então começou agradavelmente. Eles jantaram juntos, trocaram histórias de viagem e riram das pequenas desventuras de Lucas. Os 3 homens pareciam se entender perfeitamente, como se um vínculo especial tivesse sido criado entre eles ao longo dos anos. Mark parecia menos distante do que o normal, rindo francamente e se deixando levar nas discussões. Isso acalmou Claire. Ela pensou que talvez ele simplesmente precisasse daquela reunião para relaxar, para escapar de sua rotina diária como consultor. Mas no fundo, um sentimento permaneceu nela. Depois do jantar, as crianças se retiraram para seus quartos, e Claire esperava que a noite terminasse tranquilamente. Entretanto, Mark, com um ar relaxado, anunciou que Lucas queria ficar com ela para uma noite de videogame. Ele quer recuperar o tempo perdido, explicou. Sabe, esta é uma oportunidade rara de falar com ele. Vocês sempre tiveram um bom relacionamento, Claire. Mark parecia sincero, mas havia uma ênfase em suas palavras que incomodou um pouco Claire. Ela aceitou sem protestar, embora um estranho arrepio percorresse sua pele. É preciso dizer que ela sempre amou aqueles momentos em que ela e Lucas brincavam juntos, riam das mesmas piadas, compartilhavam lembranças de infância, sua evidente cumplicidade. Mas desta vez, algo não foi como antes. Havia uma pressão no ar, uma carga emocional que ela não conseguia entender. Claire, numa tentativa de afastar esses pensamentos, levantou-se e foi pegar os videogames na sala de estar. Ela pensou que seria apenas mais uma noite, mas de repente percebeu que o tempo parecia estar passando de uma forma estranha. Lucas, embora entusiasmado e charmoso, parecia mais tátil do que o normal, mais insistente em seus olhares. Ele estava lá, sentado ao lado dela no sofá, quase perto demais. Claire se sentiu envergonhada por uma proximidade que ela não havia previsto.
E à medida que eles se aprofundavam cada vez mais nos videogames, a intensidade da situação aumentava. A aparente normalidade da noite estava se tornando um peso cada vez maior. Claire sentiu esse desconforto crescendo, uma sensação que penetrava em sua pele como uma brisa gelada. Mas o que ela não sabia, e o que Mark também não sabia, era que essa escolha, deixar Lucas e Claire passarem aquela noite juntos, seria o catalisador para revelações que ninguém estava preparado para enfrentar. No início, tudo parecia normal. Claire e Lucas se acomodaram confortavelmente no sofá, com os controles nas mãos, prontos para mergulhar em um mundo virtual. Afinal, os videogames eram uma atividade mundana que eles compartilhavam no passado. Claire sempre encontrou nesses momentos uma certa leveza, uma maneira de se desconectar da rotina diária e aproveitar a inocência de uma distração infantil. Mark, por sua vez, parecia feliz que o sobrinho estivesse passando um tempo com a esposa, como se esse pequeno momento de cumplicidade lhes permitisse redescobrir um pouco da juventude. E no começo tudo correu bem. A noite passou tranquilamente. O som dos jogos ecoava pela casa, e as risadas de Claire e Lucas se misturavam ao som dos controles. O ambiente era relaxado, quase acolhedor. Claire sentiu como se estivesse revivendo um pouco dos tempos em que seus filhos ainda estavam em casa, suas pequenas vozinhas preenchendo os espaços vazios da vida cotidiana. Mas, ao se deixar levar pelo espírito do jogo, ela sentiu algo estranho surgir no ar, uma tensão sutil que ela não conseguia identificar. Ela sempre achou Lucas encantador, um jovem inteligente e respeitoso, sempre pronto a ajudar. Ele estava longe de ser o adolescente turbulento que se poderia imaginar, e Claire sempre o considerou uma espécie de modelo, um garoto que conseguiu construir um futuro para si mesmo, apesar das dificuldades da vida. Eles compartilharam conversas leves, risadas genuínas, e embora Claire sempre tenha sido uma figura mais maternal aos olhos dele, ela nunca teve motivos para desconfiar dele. Mas naquela noite, as coisas pareciam ter mudado, imperceptivelmente, mas de forma perturbadora. Lucas não era mais o mesmo. A maneira como ele olhava para ela havia mudado. Seus olhos, normalmente cheios de franqueza, agora estavam mais intensos, quase observadores, como se ele estivesse tentando descobrir algum segredo escondido. Seus olhares se encontraram com frequência, um pouco mais do que o normal. Claire, inicialmente absorta pela luz das telas e pela velocidade do jogo, percebeu que estava cada vez mais consciente de seu próprio desconforto. Havia uma sensação de expectativa no ar, uma pressão silenciosa que a perturbava. Ela percebeu que evitava os olhos dele, desviando o olhar sempre que seus olhares se encontravam. Mas Lucas parecia insistir, como se estivesse esperando que ela visse o que ele estava lhe mostrando, sem ousar dizer. A proximidade também se tornou mais marcante. Eles estavam sentados no sofá, claro, mas cada movimento, cada gesto parecia tentar reduzir o espaço entre eles. Não havia gestos inapropriados, mas a maneira como Lucas se inclinava levemente em sua direção para comentar sobre parte do jogo, ou a maneira como ele roçava em seus braços sem perceber, deixava Claire nervosa de um jeito que ela não conseguia explicar. Esses pequenos gestos, à primeira vista inocentes, estavam começando a incomodá-la. E ainda assim, ela se sentia culpada por esse constrangimento. Talvez ela estivesse exagerando. Talvez sua mente, cansada da rotina do dia, estivesse lhe pregando peças. À medida que a noite avançava, a linha entre brincadeira e realidade parecia ficar mais tênue. Claire, inicialmente cheia de energia, começou a sentir uma leve fadiga se instalando em seu corpo. Mas Lucas parecia ter encontrado uma nova energia. Seus olhos brilhavam com um brilho quase febril, uma energia ilusória que ele não deixaria desaparecer. Em certo momento, depois de um longo jogo, ele sugeriu que continuássemos jogando até de manhã. Ele persistiu, com os lábios levemente franzidos, como se esperasse uma resposta precisa. Claire, um pouco cansada, mas ainda curiosa, aceitou. A ideia de passar uma noite jogando, como um momento de liberdade, parecia agradável naquele preciso momento. Uma maneira de escapar, de se sentir jovem novamente. Mas lá no fundo, uma vozinha sussurrava que isso não era bem normal. Por que insistir em passar uma noite inteira jogando? Geralmente, essas noites terminavam bem antes da meia-noite. Não era do feitio de Lucas ser tão persistente. E também não era do estilo dela ficar acordada até tão tarde sem motivo. À medida que a noite se transformava em manhã, Claire começou a se sentir cada vez mais presa.
O ambiente da sala, inicialmente leve e despreocupado, tornou-se mais pesado. Cada explosão de riso, cada fala de Lucas, parecia se estender, se intensificar. Não houve gestos explícitos, nem palavras que cruzassem um limite claro, mas uma proximidade crescente que se infiltrava em cada movimento. Lucas estava se tornando cada vez mais tátil, roçando nos braços dela, inclinando-se com mais insistência quando queria falar com ela. Seus gestos antes inocentes agora continham uma certa intenção, um tom que Claire não conseguia ignorar, apesar de seus esforços para deixá-lo no fundo da mente. No início, ela pensou que estava imaginando coisas, que era o próprio cansaço pregando peças nela, mas aos poucos foi entendendo que o desconforto que sentia não era imaginário. O que mais a assustava era o quanto ela se sentia impotente para mudar as coisas, para sair daquela situação sem causar um rompimento que ela não queria enfrentar. Ela sentiu como se estivesse caindo em uma armadilha que seu marido parecia ter armado sem que ela percebesse. Então a questão que pairava em sua mente há algum tempo, sem que ela ousasse expressá-la em voz alta, tornou-se mais urgente. Por que Mark, seu marido, permitiu que ela passasse a noite toda brincando com Lucas? Porque ele abriu esta porta, permitiu esta proximidade. Ele, que sempre foi tão protetor e tão atento à dinâmica familiar, como pôde permitir que tal situação se desenvolvesse sem intervir, sem se importar com o mal-estar latente que se sentia? O que inicialmente parecia uma simples noite de videogame, uma forma de agradar o sobrinho, revelou-se cada vez mais uma armação calculada. Claire percebeu, quase tarde demais, que nunca havia realmente feito essas perguntas ao marido. Ela nunca duvidou dele, de suas intenções. Mas naquela noite, uma semente de desconfiança começou a germinar. O que Mark não lhe contou? E o mais importante, por que ele permitiu que ela se encontrasse em uma situação tão ambígua com Lucas? Sentindo-se sobrecarregada por essa série de perguntas sem resposta, Claire decidiu que era hora de dar um passo para trás e respirar. Ela se levantou abruptamente do sofá, fingindo que ia pegar um copo d'água. Mas quando ela caminhou em direção à cozinha, a sensação de estar sendo observada não a deixou. O som dos passos de Lucas soou atrás dela, mas Claire correu para o quarto escuro, na esperança de escapar da pressão crescente que pesava sobre ela. Ela tentou se concentrar na tarefa trivial de despejar um pouco de água em um copo, tentando acalmar seu coração acelerado. Foi então que ela notou algo no balcão, um bilhete cuidadosamente dobrado. Ao lado de uma xícara de café vazia, ela congelou quando reconheceu a letra de Mark. Ela o agarrou apressadamente, sentindo a apreensão invadir seu estômago. O bilhete parecia ter sido escrito às pressas, como se Mark quisesse que ela o lesse naquele exato momento. Ela desdobrou a folha, as palavras ficaram gravadas em sua mente, carregadas de significado. Claire, eu sei que esta noite parece estranha para você. Mas está na hora de encarar a verdade. Lucas não é quem você pensa. Há coisas que eu ainda não te contei. Ela não teve tempo de ler mais. A porta da cozinha se abriu de repente, e Lucas entrou, com passos medidos e olhar insistente. Claire se virou imediatamente, uma pontada de pânico tomando conta dela. Ela não precisava fazer a pergunta em voz alta, ela sabia que Lucas estava lá para lhe dar as respostas. Mas, no fundo, ela temia mais do que tudo o que ele poderia lhe dizer. O que realmente está acontecendo aqui, Lucas? Ela perguntou, com a voz tensa, mas firme. Por que Mark nos deixou fazer isso? Ele parou alguns passos à frente dela, com o olhar intensamente fixo nela, quase carregado de significado. Claire olhou para ele, esperando por uma resposta que ela sabia que mudaria tudo. Lucas respirou fundo antes de quebrar o silêncio, com a voz baixa, quase secreta. Mark me permitiu passar a noite com você porque ele queria que você finalmente soubesse o que ele realmente sente. Ele me pediu para te dar uma mensagem. Claire então sentiu o chão ceder sob seus pés. As palavras ecoaram como um trovão em sua mente, invadindo cada canto de sua consciência. A verdade, o verdadeiro motivo daquela noite, estava se revelando diante dela, mas de uma forma que ela jamais poderia ter imaginado. Não é o que você pensa, Claire, Lucas continuou, com os olhos fixos nela com uma intensidade perturbadora. Mark não queria apenas você aqui comigo, ele queria que você visse a realidade. Ele me pediu para te pressionar, para aumentar a tensão entre nós, para que você entendesse o que ele guardou para si por tanto tempo.
Ele me disse que era a única maneira de fazer você abrir os olhos. As palavras passaram pela mente de Claire, mas nenhuma delas parecia sair. Ela se sentia como uma espectadora indefesa de sua própria vida, sitiada pelas revelações que se desenrolavam lentamente diante dela. Por que Mark orquestrou tudo isso? Por que ele permitiu que ela acabasse assim, presa pelo próprio marido, manipulada pelo homem que ela sempre acreditou ser seu apoio inabalável? As peças do quebra-cabeça estavam lentamente começando a se juntar em sua mente, mas cada nova peça trazia mais confusão e dor. Mark tinha jogado um jogo com ela, um jogo perigoso, e Claire estava começando a entender que ele poderia estar mais envolvido naquela noite de videogame do que ela imaginava. Mas por quê? O que ele realmente esperava conseguir levando-a até aquele ponto? Seus pensamentos giravam em um turbilhão incontrolável, enquanto Lucas permanecia em silêncio esperando pela reação de Claire.